Senhoras e senhores, seja bem-vindo a mais um estudo de mercado. Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Vamos para mais um estudo de mercado, onde eu vou mostrar para você nesse vídeo como você pode fazer para encontrar no seu gráfico as melhores regiões para você operar segundo o meu operacional baseado em análise técnica purista. Nesse vídeo eu vou ensinar para você o passo a passo para você encontrar no seu gráfico pontos que vão te oferecer uma alta lucratividade, um baixo risco e uma altíssima taxa de acerto em suas operações. Tudo isso utilizando o meu operacional que utiliza toda a teoria do Smart Money para você interpretar ali as regiões em que o institucional pode estar trabalhando no preço e inclusive manipulando o preço para que você se torne combustível da operação dele. Mas claro, antes da gente começar, eu queria pedir, ó, deixa o seu like aqui, já se inscreve no canal, assina o sininho de notificações e não se esqueça, aqui na descrição desse vídeo tem uma aula exclusiva preparada para você. Vamos falar de gráfico? Bom, senhoras e senhores, que dia fenomenal hoje, quarta-feira, o mercado bombou aí no índice, tivemos uma movimentação muito legal aí no pregão de hoje. E se você quer maiores detalhes, toda a tomada de decisão, lá no meu Instagram, @GabrielPinotti, eu faço trade review quase todos os dias, onde você consegue acompanhar toda a tomada de decisão ali no meu feed. Então não deixa de conferir, vai lá, deixa o like, comenta também, que eu quero saber o que você está achando. Pessoal, essa é a movimentação que nós temos do gráfico de 5 minutos do mini índice. A gente segue numa movimentação de baixa por conta do movimento de mitigação que a gente vem acompanhando ali ao longo de muito tempo. Desde semana passada quase a gente está acompanhando essa mitigação aqui. Tudo isso porque o mercado ganhou essa região de topo, capturou liquidez lá no topo e quando ele ganhou essa região aqui com a nossa quebra de estrutura, ele validou esta zona aqui de baixo, tá? Então, visto isso, galera, a gente tem aqui uma região propícia para compras, tá? Então, acredito, né, caso confirme essa leitura no movimento macro, né, que o choque do movimento maior é esse ponto, caso a gente confirme essa leitura, a gente pode esperar ali uma movimentação de alta para o índice nas próximas semanas, nos próximos dias. Vale lembrar que domingo tem eleições que vai decidir o futuro do nosso país. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? Bom, pessoal, o que eu observo aqui na nossa movimentação? A gente, uma vez que chegamos nessa região de demanda compradora, o meu foco estava, obviamente, em dar prioridades para a compra. E uma vez que a gente está aqui nessa movimentação compradora, eu não gostaria de estar entrando, por mais que tenha dado certo, não era o meu foco entrar numa risk entry. Por quê? Porque como o mercado está caindo já há vários dias de forma violenta, a gente teve aqui uma movimentação violenta rompendo essa base, tinha muita gente aqui apostando no movimento comprador, quase 30 mil contratos compradores aqui nessa região, então a gente acabou ficando ligeiramente aí com o pé atrás na hora de fazer um risk entry nesse movimento aqui de baixo. Preferi aguardar e fazer o confirmation entry. De que forma? Uma vez que o mercado chegou no ponto em que a gente está aguardando ali a movimentação, né, o ponto de interesse, uma vez que o mercado ganha o nosso choque do movimento menor, a gente ganha a região, a gente acaba validando aqui os outros order blocks de demanda e a gente tem a possibilidade agora de entrar numa compra nesta região, arriscando pouquinho ali, ganhando um montão. Por que ganhando um montão, pessoal? Porque aqui teve gente que utilizou esta base como alvo, que teoricamente o nome correto dela não é mais base, e sim breaker block, mas eu, no meu caso, utilizei um Fair Value Gap que a gente observou aqui, que foi a minha referência para alvo. Opa, foi a minha referência para o alvo, que foi exatamente esse Fair Value Gap desse ponto aqui, tá? Então a gente tem aqui um Fair Value Gap que gerou ali toda a minha leitura como alvo. Então você está basicamente entrando numa movimentação compradora aqui com stop abaixo do order block, né? E aí você tem um alvo dentro deste Fair Value Gap, uma oportunidade quase 10 para 1 ali, tá?
Bom, feito isso, a gente tinha o Fair Value Gap. Fair Value Gap a gente já sabe que é uma outra oportunidade para a gente entrar. Como a teoria principal, a movimentação principal estava de baixo, acreditei no movimento aqui de mitigação até o Fair Value Gap, acabei entrando vendido e tomando um stop curto aqui, uma vez que o sweep de liquidez foi maior do que eu estava planejando. Então o mercado capturou essa liquidez aqui de uma maneira que eu acreditei que ele não chegaria a esse ponto, acabei estopando ali. E depois, no gráfico de 5 minutos, novamente, eu acreditei que o mercado tinha finalizado o movimento de mitigação até o Fair Value Gap e a partir de agora, como ele já tinha capturado liquidez, ele já teria combustível para chegar até a nova zona de demanda, que seria essa região aqui de baixo. Uma vez que ele perde o choque, ele confirma a minha leitura e ele estaria entrando agora em um novo Fair Value Gap, porque essa movimentação que ele entrou aqui foi de extrema força. E aí a gente vai trabalhar esse Fair Value Gap aqui com esse movimento de venda sensacional para o dia de hoje, tá? Bom, pessoal, como eu falei para vocês, analisando a movimentação nos time frames maiores, a gente acabou até ganhando ali a questão dos nossos order blocks aqui de baixo, né? Então nós estamos próximos ao sell side liquidity. Para o mercado trabalhar ali alguma questão nova, eu vou até remover os desenhos aqui e vamos fazer uma leitura do zero para que a gente tenha ali uma movimentação mais detalhada. Então, se você olhar aqui a nossa leitura do movimento, nós temos no gráfico diário um sell side liquidity nessa região de fundo. Essa leitura aqui do sell side, ela é importante porque a gente sabe que nesse ponto existe vendedores de fundo. Aqui nós temos um buy side liquidity, que é importante também a gente saber que existe compradores de topo. Então a gente tem essa referência principal do gráfico diário, onde esta região aqui ela está numa leitura de equilíbrio. Então não é interessante para mim marcar essa região, tá? É importante eu marcar esta região. Esta região acaba sendo um pouco mais importante, porque se eu desenhar aqui toda a minha interpretação, né, a minha leitura de movimento, você vai observar que a gente está um pouquinho mais acima ali do movimento de equilíbrio. Porém, existe uma região melhor ainda, que é este Fair Value Gap aqui, ó. Então, esse camaradinho aqui, ele é muito melhor para a gente tomar a nossa decisão no caso de uma venda, caso o mercado venha a confirmar. Lembrando que aqui nós temos o índice rompendo o nosso choque de compra. Uma vez que ele rompeu o choque de compra do gráfico diário, nós temos ali novamente a validação, né? A validação de uma região de demanda, que no caso essa região de demanda está posicionada aqui. E esta movimentação deve ocorrer em breve, à medida que a gente tiver um movimento de transporte do dinheiro. Então ele tem que mitigar aqui até aqui embaixo para depois avançar. Descendo para o 240 minutos ou 4 horas, né, a gente pode observar aqui que a nossa leitura ela não está tão diferente assim, né, do gráfico diário, né? A gente não consegue analisar muito bem assim essa movimentação, mas uma vez que a gente traçou todo esse buy side, esse sell side aqui, a gente agora tem ali a possibilidade de mitigar até essa região superior para dar uma venda nessa zona vendedora e depois voltar e dar uma compra nessa zona compradora. Eu quero que vocês entendam que existe a possibilidade de você pegar esse movimento aqui no final da mitigação e existe a possibilidade de você pegar a movimentação da mitigação em si. E aí é necessário que a gente tenha o rompimento ali de uma estrutura um pouco mais confirmada para que a gente não caia em alguma armadilha, por exemplo, de liquidez, tá? Aqui na parte superior, se você quiser pegar o Fair Value Gap e jogar unicamente para essa região desse order block, também pode, porque o nosso Fair Value Gap aqui está muito próximo da região de order block e isso faz com que o mercado busque a região superior, tá? Então é muito importante você ficar atento em relação a isso aqui. Isso aqui captura de liquidez, né? A gente tem aqui uma captura de liquidez forte desse movimento que é conhecido como equal lows, e isso aqui pode gerar um movimento de spring para a gente, tá? Então você tem ali uma movimentação de captura com impulsão ali na hora da liquidez. Vamos falar de dólar?
Dólarzinho acabou que abrindo no meio daquela consolidação toda que a gente estava trabalhando, né? Eh, não queria trabalhar em uma região compradora aqui nesse ponto, porque é uma região de equilíbrio. A região de equilíbrio não oferece grandes oportunidades para nós, porque a gente está trabalhando ali numa movimentação de meio de caminho, tá? E obviamente que se o mercado seguir ali para uma movimentação de venda lá na extremidade superior, fique atento, porque é bem possível que antes você deva aguardar esse rompimento dessa estrutura para te dar uma boa oportunidade, tá? Então, evite se antecipar na venda aqui nessa estrutura. Espere o mercado te dar uma entrada com confirmação aqui e depois vir buscar aqui uma região de demanda, por exemplo, neste ponto que tem um imbalance bem interessante. Tem uma região ali que é possível capturar liquidez. Então você tem algumas coisas ali favoráveis para essa movimentação do dólar, tá bom? Queridos e queridas, mais uma vez, muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de conferir a aula exclusiva, tá aqui na descrição, tá bom? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.